balançando no oceano, sentado em um pedaço de madeira. Fiquei chorando, tentando me lembrar de como cheguei aqui. Dias, semanas, meses. Eu não sei, parece que está tudo misturado. A única coisa de que me lembro: meu navio de cruzeiro naufragou depois que algo atingiu. Inicialmente, pensamos que tínhamos atingido um iceberg ou algo assim. Acordado sacudindo, balançando de um lado para o outro. Esse foi um sonho vívido que eu pensei. Eu verifiquei meus arredores, mas nada mudou desde quando fui dormir. Eu ainda estava sentado em minha cabine em nosso barco. Devo ter bebido muito e desmaiado ou algo assim. Parecia tão real, embora eu sentia um medo real de estar lá fora na água em meu sonho, e isso não é algo a que estou acostumado. Inferno! Eu cresci na água. Nunca tive medo disso. Mas eu simplesmente não conseguia vencer esse sentimento. Eu podia sentir o calor do sol batendo em mim. Eu podia até sentir a pontada de fome no meu estômago. Cara, minha cabeça dói. Eu saí da cama, me vesti, bebi um pouco de água e fiz meu caminho em direção ao refeitório. Eu sabia que tinha que colocar um pouco de comida em mim se eu fosse valer alguma coisa hoje. Mas balançando, o balançar infinito do barco no oceano. As ondas nunca param. Eu olhei por cima da borda do navio de cruzeiro enquanto fazia meu caminho para o refeitório, pensando que ia vomitar. E fiquei surpreso com o quão escuro a água estava hoje. Eu senti que quando fui dormir na noite passada eu era de um azul claro e cintilante. Mas hoje, olhando por cima da saliência, parecia que a água estava sombreada abaixo de nós, mais escura do que eu já tinha visto antes. Para ser honesto, foi muito bom. Isso acalmou minha mente e eu não acabei tendo que vomitar. Então apenas continuei minha caminhada até o refeitório. Cheguei ao refeitório, peguei um pouco da comida mais gordurosa que consegui e fiz meu caminho até o topo para começar minhas tarefas. Foi quando eu percebi pela primeira vez, olhando para o horizonte. Eu podia ver as ondas ao longe, mas onde estávamos era apenas uma linha plana por quilômetros. Nunca tinha visto o oceano tão parado. O barco nem estava balançando, mas também percebi que não parecia que estávamos nos movendo. Como engenheiro, pensei comigo mesmo: cara, vamos lá. Vai ser um dia agitado, provavelmente um defeito no gerador ou algo assim. Fui até o brig e imediatamente me disseram que o motor não tinha energia, mas o gerador estava funcionando perfeitamente. Então eles não faziam ideia do que estava acontecendo. Disseram-me que mandaram um mecânico para verificar, e talvez eu devesse ir vê-lo, caso ele precise que eu faça alguma coisa com o gerador antes de fazer o trabalho. Eu me encontrei com ele na parte de trás do navio e ele parecia absolutamente abalado. Ele estava pálido como um fantasma quando eu vi. Então eu imaginei que ele deve ter tido uma noite difícil também e ele estava apenas lutando. Quando me aproximei dele, comecei a fazer uma piada, mas ele me interrompeu imediatamente. Na verdade, ele estava apavorado e me disse: não havia como ele voltar para perto da água. Eu ri. Você é o quê? Cara, você é o mecânico. Estava preso aqui até que consertasse o que quer que fosse. Alguma coisa prendeu no suporte. Qual é o problema? Ele olhou para mim com os olhos arregalados e disse com tudo que conseguiu reunir: cara, você não viu isso. Vê o que? Pensei comigo mesmo. Antes que o barco começasse a guinar para o lado, quase fui derrubado. Foi como se tivéssemos sido atingidos por uma onda de 6 metros vinda do nada. Olhei em volta e ainda vi que as ondas estavam completamente niveladas perto de nós e não havia nenhum movimento na água. Eu estava totalmente confuso. Virei-me para dizer algo ao mecânico e foi quando percebi que ele não estava mais lá. Pensei comigo mesmo que ele devia ter se espantado. Eu olhei para a borda para vê-lo se debatendo na água. Gritei para ele que eu pegaria a boia e jogaria. Ele só deveria me dar 1 minuto. Mas ele desapareceu bem diante dos meus olhos. Ele literalmente estava no topo da água em 1 segundo. E quase como se ele fosse sugado por um vácuo, desapareceu no segundo seguinte. Jesus! Pensei comigo mesmo que preciso chegar até o capitão e ver o que está acontecendo. Corri o mais rápido que pude para seus aposentos, apenas para encontrá-lo se afogando em bebida alcoólica. Gritei com ele por ajuda e conselho sobre o que fazer, e ele me olhou nos olhos como se já soubesse que estava morto e disse palavras que continuam a soar em minha mente: você não conhece as lendas do que está acontecendo aqui, garoto. Corri para fora dos aposentos dele pensando que esse cara era inútil. E foi aí que o navio começou a balançar. Ele seria atingido de um lado e cambalearia para o outro.
e então atingiria do outro lado e cambalearia para a inicial. Estava criando um efeito de pêndulo que iria virar completamente e virar o barco se ele continuasse andando. Meu sonho, santo fui, acabei de lembrar que meu sonho era uma premonição daqui. Com isso, corri de volta para o refeitório, peguei uma mochila com algumas coisas e qualquer outra coisa que encontrasse que pudesse me ajudar. O barco ainda estava balançando como um louco e ouvi alguém gritando no refeitório que o que quer que estivesse acontecendo perfurou o casco e o navio estava começando a entrar na água. Eu estava enlouquecendo, mas sabia que tínhamos que ter essas coisas sujas certas. Eu simplesmente jogaria isso na água e esperançosamente entraria com alguns companheiros de navio e poderíamos pelo menos sair com segurança do barco antes que afundasse e descobrir o que para fazer a partir daí. Corri para a borda e os vi soltando um pouco do bote na água. Tentei ajudá-los a desamarrar o que estavam fazendo, mas fiquei paralisado quando olhei para a água. Mais claramente, percebi isso desta vez, já que não estava em uma névoa bêbada. A água estava escura como breu, não apenas escura, mas escura como breu. Parecia que estava hospedando alguma entidade embaixo da água, porque a única área em que a água era preta estava embaixo de nós. Em todos os outros lugares era o mesmo azul cristalino que eu mencionei antes. Eu não percebi isso antes, mas essa coisa deve ter estado sobre nós a manhã toda, do que eu vi. Ou o que eu acho que foi. Meu cérebro parecia frito olhando para isso. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso, mas instantaneamente minha mente se fixou em uma velha lenda e eu sabia o que estava olhando. O Kraken. Eu desabei. Eu perdi toda a vontade. Caramba, nosso capitão não estava brincando. Não é de admirar que ele apenas sentou em seu quarto bebendo. Do que aconteceu. Nosso primeiro visual dessa coisa foi provavelmente o último visual para muitos. Seus braços parecidos com tentáculos alcançaram os dois lados do barco e começaram a dividir a coisa em dois como se não fosse nada, como uma faca quente na manteiga. Enquanto eu estava sentado ali congelado, outro marinheiro me agarrou e me jogou pela beirada, para o que eu suponho ser o bote. Mas eu errei. Eu bati na água. Agarrei a coisa mais próxima perto de mim e desmaiei. Acordei minutos depois, olhando para os destroços do navio afundando graciosamente na água enquanto eu flutuava em um pedaço de madeira. Eu vi algumas pessoas no bote por perto e gritei, mas o que parecia ser a mais segura e única saída virou para o inferno em um instante. Eu observei enquanto os tentáculos dessa coisa viravam esses botes, ouvindo seus gritos antes de desaparecerem nas profundezas do oceano. Balançando no oceano, sentado em um pedaço de madeira, eu sentei chorando, tentando esquecer como cheguei aqui. Dias, semanas, meses, eu não sei mais. Está tudo misturado. A única coisa que realmente queimava um buraco na minha cabeça era a massa negra sobre o barco. A mesma massa negra que estava embaixo do meu pedaço de madeira flutuante desde que comecei esta história. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.